Está na hora de crer. Eu sei que muitas vezes parece impossível, ou parece que aquela situação fugiu do controle. Mas muitas vezes fugiu do nosso controle, porque não temos controle sobre muitas coisas. Mas diante do Senhor nada foge do controle. Ele tem controle sobre tudo, sobre todos. Essa mensagem eu quero falar para que você entenda que está na hora de você crer. Quero relatar uma passagem que fala no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 37. É uma passagem bastante conhecida, onde Jesus disse, ao seu discípulo que ele passaria por outro lado, do mar. Por outro lado, ele ia atravessar, E só que aí, o que acontece? Por que eu estou relatando isso? Para a gente entender que antes do acontecido que eu vou relatar aqui, que fala na passagem, o Senhor falaria que eles passariam para o outro lado. E eles entram no barco e entram uma tempestade muito forte, enfrentam uma tempestade grande, vento, o mar se agitando, e aqueles discípulos ficaram apavorados. E a gente tem alguns pontos para a gente relatar nessa passagem. É o seguinte: primeiramente ali havia os pescadores, homens experientes, pescadores que eu creio que já enfrentaram algumas tempestades, Então eu creio que talvez, se for para parar para sentar, alguns deles ali poderia relatar, que já enfrentou alguma tempestade, já passou por uma determinada situação. Só que aquela tempestade parecia talvez algo de fora de controle, que eles nunca tinham vivenciado uma situação daquela, porque eles ficaram aterrorizados com aquela tempestade. Só que aí outro ponto que eu quero relatar é que eles estavam assustados, homens experientes com pesca, e com aquele mar todo agitado, ele se assusta e chega diante de Jesus. Só que Jesus está simplesmente tranquilo, deitado, dormindo. E ele acorda ao mestre e chama Jesus: não se importa que nós morremos. E Jesus, ele vem, acalma o vento e o mar. E aquele vento, o mar lhe obedece. Eles ficam admirados: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Senhor Jesus, aquele que tem poder para acalmar qualquer tempestade. E quero que a gente atente a esses dois pontos, meu irmão. Embora talvez você tenha experiência sobre determinado assunto, talvez você já vivenciou, tem determinada situação que parece que foge do seu controle. Somos falhos, temos tendência ao erro. E aqueles homens ali, embora alguns deles ali pescadores, ficaram assustados com aquela tempestade, temeram, o medo, de morrer. E quem não fica com medo em determinada situação de perder ali a sua vida? E ele chega diante do Senhor. Só que o Senhor, ele está tranquilo. O Senhor é aquele que acalma a tempestade. Não de forma literal, mas tem poder para isso. Mas eu falo a tempestade que você vive. Talvez a tempestade que você está vivendo no seu casamento, a tempestade que você está vivendo no seu trabalho, a tempestade que você está vivendo com um problema familiar, a tempestade que você está vivendo talvez com alguém que está em bebida, a tempestade talvez você vive e uma pessoa está em prostituição, pornografia. Essa tempestade pode ser acalmada, pode ser resolvida, que o Senhor tem poder, tem autoridade sobre isso. E o Senhor, ele tem poder, ele tem controle. Eles ficaram sim assustados e chegaram até o mestre. O mestre resolveu a situação deles. Nenhum deles pereceram. Eles chegaram como de acordo com a palavra que o Senhor falou lá no começo: vamos para o outro lado. Muitas vezes ficamos assustados achando que vamos perder a nossa vida porque passamos, na verdade, desapercebido de uma palavra que o Senhor foi dita sobre nós, que passaremos para o outro lado, como falou para o discípulo. E o Senhor nos dá uma certeza de uma palavra que ele falou que estaria conosco todos os dias. Quando o Senhor ele veio, ele fez maravilhas, milagres, mas falou que ele iria para o Pai, mas enviaria o Consolador, Espírito Santo. O Senhor não nos deixa só em nenhum momento. Então, se possamos estar vivendo uma tempestade, algo que a gente possa pensar: não, agora minha vida vai ser ceifada, vai ser tirada, eu vou perder minha vida. Não. Clame ao Senhor. Se você clamar ao Senhor para essa situação que você está vivendo, Ele pode resolver toda a situação. Creia que o Senhor é Deus de restauração, Ele é Deus de mudança e quer mudar esse cenário que você está vivendo. Apenas chegue e fale para o mestre:
aquilo que está perturbando, aquilo que está mexendo com você, e Ele vai mudar toda essa sua história. Espero que essa palavra ela abriu sua mente de entender que você não precisa passar essa tempestade que você está passando sozinho. Chame ao Senhor para que Ele resolva para você. Que Deus te abençoe, meu irmão. Espero que essa palavra falou ao seu coração. Que em nome de Jesus, o Senhor abra os seus olhos e você possa enxergar o Senhor e chamar Ele para dentro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.